Sejam muito bem-vindos ao nosso Gol de Mapa. Sou o Jandi, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. No episódio de hoje, vou abordar a Segunda Guerra Mundial e as Copas que não aconteceram. Quando falamos de Segunda Guerra Mundial, normalmente as pessoas entendem que ela inicia em 1939 e dura até 1945, mas nós podemos falar que a Segunda Guerra Mundial ela tem antecedentes muito mais antigos. Um exemplo é a Guerra Franco-Prussiana, que acontece no final do século XIX, ali por volta de 1870, 1871, que ajudou a unificar a Alemanha. E isso acabou trazendo um restinho de pólvora dentro de todo um conflito ali dentro do continente europeu, principalmente entre a França e a Alemanha. Resumindo a Guerra Franco-Prussiana, o Império Alemão derrota a França, que acabou trazendo um sentimento de ódio chamado de revanchismo, que é basicamente o que trouxe também a Primeira Guerra Mundial, que acabou também produzindo a Segunda Guerra Mundial. Então é algo muito mais antigo. Lembrando que na Guerra Franco-Prussiana, o Império Alemão anexou o território de Alsácia e Lorena, que sempre foi disputa entre povos franceses e germânicos. Continuando os eventos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, vou falar do Tratado de Versalhes. A Primeira Guerra Mundial ela acontece entre 1914 e 1918 e a Alemanha é declarada culpada pela Primeira Guerra. Então ela é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que para o povo alemão era considerado uma forma de humilhação. Um exemplo de obrigatoriedade que nós tivemos ali com o Tratado de Versalhes é a desmilitarização da Alemanha. Então, a Alemanha ela foi obrigada a diminuir os seus contingentes militares. Depois nós temos a crise de 29, que impulsionou o discurso do Hitler sobre espaço vital. O conceito do espaço vital foi inventado pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel, que aplicava essa teoria principalmente à ideia de que as nações precisavam de espaço e recursos para obter crescimento. Então Hitler utilizou essa ideia de espaço vital principalmente como uma justificativa, só que ele acabou adaptando essa ideia para uma visão cada vez mais racista, como se o povo alemão tivesse o direito natural de cultivar alimentos, extrair matéria-prima e superpovoar esses territórios. Em 1933, nós temos a ascensão do nazismo quando Hitler se torna chanceler. Então ele começa a rearmar a Alemanha, focando principalmente em tanques, aviões e ignorando também as limitações do Tratado de Versalhes. Em 1935, são promulgadas as leis de Nuremberg, que basicamente permitiam o antissemitismo, privando os judeus de direitos civis básicos. A remilitarização da Renânia, que ocorre em 1936, funcionou como um teste de Hitler em relação às outras nações para saber até que ponto eles iriam conter os avanços militares da Alemanha. Em 1938, ocorre a Anschluss, ou a anexação da Áustria pela Alemanha. Ainda em 1938, ocorre a Conferência de Munique, que funcionou como um apaziguamento, onde a Inglaterra e a França entregam a Tchecoslováquia a Hitler para evitar o início da guerra. Até que em agosto de 1939 nós temos a criação do Pacto Ribbentrop-Molotov, onde a Alemanha e a União Soviética assinam um pacto de não agressão. Então isso garante ao Hitler que ele não lutaria em duas frentes simultâneas ali no início de uma possível guerra. Não é um consenso geral que a guerra inicia em 1939. Nós temos alguns estudiosos que acreditam que a guerra possa ter começado antes. Há estudiosos que acreditam que a Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Só que aí nós tivemos um período ali de hiato. Tem estudiosos que acreditam que a guerra ela iniciou em 1935 com a invasão da Itália na Etiópia, que aliás ajudou a selar uma aliança entre Benito Mussolini e Hitler. Essa invasão da Itália na Etiópia ajudou a enfraquecer a Liga das Nações, que foi basicamente uma organização criada pós Primeira Guerra Mundial para evitar que ocorresse uma Segunda Guerra Mundial.
Para o povo chinês, a Segunda Guerra Mundial começa em 1937 com a invasão japonesa. A invasão japonesa produziu eventos como o massacre de Nanquim, que foi de uma brutalidade, uma monstruosidade poucas vezes vista na história da humanidade. Ainda em 1937, nós tivemos o ataque à cidade de Guernica, na Espanha, com o apoio da Força Aérea Alemã e Italiana fascista, que apoiavam o general Franco. Agora eu vou dar início à explicação da linha do tempo sobre os conflitos. No dia 1 de setembro de 1939, nós temos o início da invasão à Polônia, realizada pela Alemanha e também pela União Soviética. Aliás, a Alemanha ela inaugura a famosa Guerra Relâmpago ou Blitzkrieg, que é uma nova estratégia de guerra. Então, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha por conta dessa invasão na Polônia, só que nós temos o início de um hiato, ou seja, nenhum conflito direto entre essas três nações até 1940. Até que em maio de 1940 nós temos a invasão da Alemanha no território da França. A França conseguiu resistir por 6 semanas até que nós tivemos a queda da França, e ela é dividida em zona ocupada e a França de Vichy ou colaboracionista. Em 1940, nós tivemos a Batalha da Inglaterra, que foi um dos primeiros grandes combates aéreos. O Reino Unido conseguiu resistir a essa invasão. Em junho de 1941, nós temos a Operação Barbarossa, que basicamente quebrou o pacto entre a Alemanha e a União Soviética. A Operação Barbarossa é considerada uma das maiores operações militares da história, com aproximadamente 3 milhões, alguns relatos indicam até quase 4 milhões de soldados, só que ela foi um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. Alguns fatores que podem explicar o fracasso da Alemanha na invasão à União Soviética. Primeiro é táticas e disposição dos soviéticos, principalmente com o conhecimento do seu território. Outro fator que acabou até perseguindo a Alemanha durante toda a guerra também é a falta de recursos ou até mesmo suprimentos para as tropas. O terceiro ponto, que muitas vezes até se transformou numa lenda, né? A Alemanha invadiu a União Soviética no inverno. Na realidade, eles iniciam a invasão durante o verão, e eles acreditavam que essa invasão acabaria no verão. O problema é que o conflito ele acabou escalando até o inverno, onde nós tínhamos temperaturas muito baixas que acabavam dificultando a manutenção dos soldados e também dos tanques de guerra. E então, em dezembro de 1941, nós temos outro ponto de virada na guerra. O ataque japonês à base de Pearl Harbor, que acabou trazendo os Estados Unidos para a guerra, transformando esse conflito principalmente numa briga por recursos globais. Em janeiro de 1942, nós temos a Conferência de Wannsee, que é quando nós temos o início da solução final, ou último recurso, onde o Holocausto, né, o extermínio de judeus, seria produzido numa escala massiva, uma escala industrial, ou seja, matar o maior número possível. Antes de 1942, a maior parte dos assassinatos eram feitos por fuzilamento. Era considerado muito lento e também psicologicamente acabava afetando os soldados alemães. Então, com o caminho para a utilização da câmara de gás, você tem a facilitação para um maior número de mortes em uma grande escala e dessa forma também não tem um contato entre as vítimas e os soldados. Em junho de 1942, nós temos a Batalha de Midway, quando os Estados Unidos afundam 4 porta-aviões japoneses, paralisando principalmente a expansão japonesa no Pacífico. Até que em 1942 e 1943 nós temos início a Batalha de Stalingrado, que é citada muitas vezes como a mais importante batalha da Segunda Guerra Mundial, porque o exército alemão ele é cercado, ele é destruído e a partir daqui a Alemanha acaba recuando de volta para o seu território. Dia 6 de 6 de 1944, nós temos o início, dia D, ou Operação Overlord, onde os aliados, principalmente americanos e britânicos, desembarcam na Normandia, na França. E agora a Alemanha ela precisa lutar em duas frentes. De um lado, soviéticos, do outro, americanos e britânicos. Em janeiro de 1945, nós temos a libertação do campo de concentração de Auschwitz pelos soldados soviéticos. Em abril de 1945 ocorre a Batalha de Berlim, onde o Hitler comete suicídio no seu bunker.
Em abril de 1945, o Benito Mussolini também foi executado após uma tentativa de fuga frustrada. Em agosto de 1945, ocorre o bombardeamento atômico de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então, aliás, o Japão é o único país da história que sua população civil sofreu com bombardeamentos nucleares. Então, acabou forçando também a rendição do Japão e encerrando o conflito. Ainda em agosto de 1945, o Japão acaba anunciando a sua rendição com o imperador Hirohito. Apesar de ter cometido muitas atrocidades no seu comando, né, o Hirohito ele não foi executado nem julgado. Importante citar que há uma estimativa de 55 milhões de mortos, transformando a Segunda Guerra Mundial no evento que mais matou os seres humanos na história. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a ocupação dos territórios da Alemanha e do Japão. Nós tivemos a divisão do território da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, e a partir daí nós tivemos o início da famosa Guerra Fria. Por conta da Segunda Guerra Mundial, duas Copas acabaram não acontecendo, em 1942 e 1946. A Copa do Mundo de 1938 na França, vencida pela Itália, foi a última antes do início da Segunda Guerra Mundial. Importante citar que a Copa de 1938 foi utilizada por Mussolini como forma de propaganda de superioridade. Na Copa de 1938, a Itália iria enfrentar a França e as duas seleções utilizam tradicionalmente o uniforme azul. Então era necessário um sorteio para decidir quem mudaria a cor do uniforme. A Itália acabou perdendo. Então, em vez de usar o branco, que era o uniforme reserva padrão, Mussolini ordenou que a equipe jogasse com o uniforme todo preto, que era a cor dos camisas negras, que era a milícia fascista italiana da época. Para complementar ainda essa provocação, os jogadores fizeram a saudação fascista para o público francês, que respondia com vaias, e a Itália venceu por 3-1. Aliás, sobre a Copa de 1938, teve uma frase que acabou meio que se perpetuando, que era vencer ou morrer, que diz uma lenda que antes da final contra a Hungria, os jogadores e o técnico da Itália receberam um telegrama do Mussolini com apenas 3 palavras: vencer ou morrer. A Itália acabou ganhando o bicampeonato, vencendo a Hungria na final por 4-2. Após a final, vencida pela Itália, o goleiro húngaro Antal Szabó chegou a afirmar: posso ter permitido 4 gols, mas pelo menos salvei a vida de 11 homens. A possível Copa de 1942 tinha uma disputa para sediar o evento entre Alemanha e Brasil. No caso da Alemanha, o Hitler queria usar a Copa de 42 como vitrine de propaganda para o regime. Já o Brasil argumentava que após 2 Copas seguidas na Europa, em 34 e 38, o torneio deveria voltar para a América do Sul. Já em 1946, como o mundo tinha acabado de passar pelo fim da guerra, então estava todo mundo ainda se adequando, principalmente porque a Europa estava devastada, nós tínhamos poucas seleções que estavam estruturadas, Japão e Alemanha também foram banidos de competições internacionais por um certo período, então acabou não acontecendo e acabaram jogando para 1950. E o Brasil provavelmente foi escolhido justamente porque estava longe do palco da guerra e porque a Copa retornaria para a América do Sul. Uma dúvida que geralmente acontece é quem eram as possíveis seleções que eram favoritas para vencer a Copa de 1942 e a Copa de 1946. E pensando nisso, eu acabei elaborando uma tentativa de estabelecer quem eram as possíveis favoritas. Muitos estudiosos acreditam que a Itália, que era a atual bicampeã em 1938, e a Argentina, que tinha uma geração muito forte nos anos 40, foram as mais prejudicadas com o não acontecimento da Copa de 1942. A base da seleção argentina nos anos 40 era o River Plate, conhecido como La Máquina, com jogadores como José Manuel Moreno e Adolfo Perdenera. Já a Itália era a favorita principalmente porque era a atual bicampeã do mundo, tinha um dos melhores sistemas defensivos da época e o craque Giuseppe Meazza, que muita gente conhece por dar nome a um estádio em Milão.
Não posso deixar de citar a Hungria, que era a atual vice-campeã e uma potência do futebol na época. Já em 1946, nós tínhamos três seleções sul-americanas e uma seleção europeia que eram possíveis candidatos ao título. No caso, Brasil, Uruguai e Argentina, pela América do Sul, e a Itália, pela Europa. O Brasil estava começando a desenvolver uma geração principalmente fortalecida na Copa de 50, já que o Brasil era um dos candidatos ao título e acabou ficando com o vice-campeonato. Tinha um ataque que era formado por Zizinho, por Ademir de Menezes e Jair da Rosa Pinto. A Argentina, como já foi explicado, nos anos 40 tinha um time base no River Plate, conhecido como La Máquina. O Uruguai, que acabou até preparando o terreno para a Copa de 50, onde eles acabaram realizando o famoso Maracanaço na final contra o Brasil. Caso não tivesse acontecido a guerra, a Copa de 1946 a Itália seria uma grande favorita, principalmente porque a base do time seria a Torino, que era um dos maiores times da época no futebol italiano, venceu muitos campeonatos naquele período, mas infelizmente encontrou um trágico fim, né? Essa geração ela perdeu a chance de jogar a Copa de 50, principalmente por conta do desastre aéreo de Superga em 1949. O desastre aéreo de Superga foi um acidente aéreo que envolveu a delegação da Torino em 1949, deixando um saldo de 31 mortes. Dessas 31 mortes, 18 eram jogadores. E assim encerramos mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima.